Olá, boa noite. O Jornal da Record começa com uma denúncia contra autoescolas de São Paulo. Para fraudar exigências do Detran, são usados moldes de silicone para copiar as impressões digitais dos candidatos e simular a presença deles nas aulas teóricas. E as fraudes não são só essas, não. Até mesmo analfabetos conseguem a carteira de habilitação. Confira agora na reportagem de Og Ibrahim. Este homem denuncia que foi muito fácil tirar a carteira de habilitação. Não compareci em nenhuma aula. Ele conta que pagou R$ 1.500 pelas facilidades para tirar o documento nesta autoescola em Embu, na Grande São Paulo. Até o endereço dele foi fraudado. Eu tive que pagar um valor de R$ 200 por esse documento. Eles conseguem aí um endereço, de alguma residência e a pessoa, a dona da residência, fornece um comprovante de endereço, onde eles alteram, colocam o meu nome, autentica no cartório e manda lá para o Detran. Com uma câmera escondida, fomos até a autoescola. A denúncia também era de que até analfabetos conseguiam tirar a habilitação ali. O funcionário confirma. Aí dobra o valor. Mas desconfiado, tenta desconversar. Antes a gente estava no interior, mas agora não. No interior dá para fazer. Não tem mais jeito de fazer agora? Sem chance. Deu uma estreitada geral agora, trocou o delegado e... Ah, é? Está em cima. Ontem, a polícia também descobriu fraudes em 2 autoescolas de São Paulo. Nos locais foram encontradas centenas de moldes de borracha com digitais de alunos. Com elas, os candidatos não precisavam frequentar as aulas teóricas de direção. A fraude era cometida por Luiz Venício Guidini e o filho Boris, donos das autoescolas. Eles armazenavam as digitais em caixinhas com o nome e o CPF de cada condutor. Então serão chamados e poderão responder também por um processo criminal. Primeiro, os moldes são feitos com cola quente, em que o aluno pressiona os dedos. Depois, em borracha mais maleável, para que as digitais apareçam perfeitamente. Com o molde de silicone nas mãos, o instrutor vinha até o terminal, que fica na sala de aula, colocava o molde no leitor de digitais e a presença do aluno era automaticamente confirmada. Mas como a escolha dos dedos é aleatória, era necessário se fazer moldes de todas as 10 digitais das mãos do aluno. Se for sorteado um dedo indicador, por exemplo, ele colocar 3 vezes o dedo indicador e não confirmar a digital dele, vai ser sorteado um outro dedo. Hoje à tarde, o Detran afirmou que vai pesquisar novas tecnologias e adotar mais rigor para evitar as fraudes. Nos últimos meses, praticamente tivemos alguns casos e lá atrás nós tivemos muito mais casos. Ou seja, o sistema cada vez mais está sendo aprimorado. E será cada vez mais para que a gente possa não só pegar situações como essa, como não permitir que elas aconteçam. Moradores e comunidades do Rio de Janeiro estão no meio de uma guerra entre traficantes e milicianos. Os criminosos disputam territórios. A violência cresceu nos últimos dias e deixou ao menos 4 pessoas mortas. João Monteiro da Silva, de 36 anos, foi executado com mais de 10 tiros em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Com uma ficha criminal extensa, incluindo homicídios, ele chegou a ser denunciado na CPI das milícias em 2008. Tinha um apelido que espalhava medo, João do Facão. A polícia aponta o miliciano como um dos suspeitos da morte de um PM e um professor. Nos últimos 10 dias, 4 pessoas foram assassinadas na região. A escalada da violência coincide com o acirramento na disputa de território que envolve traficantes e milicianos. A guerra envolve 3 comunidades: São José Operário, Morro da Chacrinha e do Fubá. Elas estão localizadas nas zonas norte e oeste da cidade. Os milicianos, depois que tiveram a sensação da tranquilidade de ocupar territórios, e principalmente pelos que eles vêm arrecadando, eles não vão abrir mão fácil disso. Então nós vamos ter, sim, confrontos mais duros daqui para diante. Acuados, moradores postaram na internet vídeos que mostram um clima tenso na área. Todos os moradores daqui, eles agem da mesma forma. Escutou um barulho de tiroteio, a gente procura logo um local para se abrigar, porque a gente não sabe de onde vem. O número de casos de violência sexual aumentou quase 25% em janeiro em São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública. E o que mais chama a atenção é que grande parte dos casos acontece dentro da casa das vítimas. A maioria
crianças. Um caso denunciado no meio da rua. A menina de 7 anos contou à irmã mais velha que o pai a violentava. Edson Pires foi preso pela Guarda Civil de São Paulo depois de quase ser linchado pelos vizinhos que souberam do caso. Um levantamento da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo revelou um aumento no número de casos de violência sexual. Em janeiro foram 269 registros, 23% a mais em comparação ao mesmo período de 2012. No ano passado, foram registrados mais de 3.100 casos. Não existe uma explicação para o aumento tão significativo. Mas a resposta pode estar entre as mulheres que procuram esse hospital referência no atendimento a vítimas de violência sexual. O que mais chama atenção é o perfil de quem vem aqui. São 20 novos casos todos os dias, metade de crianças violentadas por quem deveria protegê-las. O pai ainda é o autor que aparece mais no caso de crianças. Por conta disso, esse abuso se torna, no caso de crianças, muitas vezes longo, crônico e vai acontecendo por muito tempo pelo medo de se fazer essa denúncia. Essa mulher não quer aparecer. Viveu esse medo desde os 5 anos de idade, quando passou a ser violentada pelo avô. Faz 6 meses que eu estou fazendo terapia. E para curar aquela dor lá do passado, né, que até hoje ela está dentro de mim. Mas ela não esperou um segundo sequer para denunciar ao descobrir que a filha de 6 anos foi molestada pelo padrasto. Eu estou triste, estou abatida pelo que aconteceu, mas por um lado feliz porque ela confiou em falar para mim. Foi o inverso da minha história. A polícia apreendeu quase 50 quilos de pasta de cocaína durante uma blitz na rodovia Presidente Dutra, no estado do Rio. A droga estava escondida no fundo falso de uma caminhonete. 2 suspeitos foram presos. Em São Paulo, uma mulher foi presa em flagrante, acusada de estelionato. Ela cobrava para emitir diplomas, mas nunca os entregava. A polícia acredita que ela agia há mais de 2 anos e teria dado esse golpe em mais de 1.000 pessoas. Ainda em São Paulo, o telhado de uma loja desabou sobre um carro. Não houve feridos. A Defesa Civil vai investigar se há risco de novos desmoronamentos. Começou hoje o julgamento de 5 pessoas acusadas de atear fogo em 2 moradores de rua em Santa Maria, cidade a 30 quilômetros de Brasília. O crime aconteceu em fevereiro do ano passado. Um dos mendigos morreu horas depois do crime. O outro conseguiu sobreviver. Em Betim, Minas Gerais, 2 policiais militares escoltavam o carro de uma vítima que havia sido baleada e era levada até o hospital. Pois é, mas no meio do caminho, esses policiais desconfiaram do trajeto que estava sendo feito pelo motorista e deram 8 tiros contra o veículo. A vítima foi atingida por um novo tiro e morreu. Era dia de comemoração na casa da família de Alex Carvalho, de 27 anos. No meio da festa, o dono da casa foi chamado para frente do portão, onde levou 5 tiros. Desesperada, a namorada dele pediu para que 2 amigos o levassem até o hospital. Do caminho, ligou para a polícia. Um soldado e um sargento encontraram o carro da vítima e passaram a escoltá-lo. Desconfiados do trajeto feito pelo motorista, ligaram a sirene. Como o carro não parou, atiraram 8 vezes contra o veículo. Alex, já ferido, foi atingido mais uma vez e morreu antes de chegar ao hospital. A vítima tinha passagem por roubo e pode ser alvo de um acerto de contas. A mulher dele também se feriu e continua internada. Os policiais estão presos. Segundo eles, havia um homem armado dentro do carro da vítima baleada e, por isso, atiraram. A possível arma não foi localizada no momento do crime. Acreditamos que posteriormente também não deve ser localizada. Em São Paulo, uma mulher confessou que matou o marido depois de descobrir que era traída e ainda sofrer humilhações em casa. Ela alegou legítima defesa e segue em liberdade. Já a família da vítima diz que o crime foi premeditado. A família não consegue acreditar. Um mês depois da morte de Sérgio Francisco, a mulher que confessou o crime
está solta. Amigos nossos já viram ela esse final de semana no mercado, com a mãe dando risadas, fazendo compras. Andressa Ramos matou o marido nesta casa na zona leste de São Paulo. Afirmou que foi traída e era vítima de agressões e humilhações, como ser chamada de gorda. Não tenho mais desejo, você já não se cuida, você não sei o quê, você só trabalha, você só cuida do filho, você não tem tempo para mim. Segundo o advogado, Sérgio teria chegado bêbado e atacado a mulher. Ele afirma que a arma do crime era do comerciante, que a esposa de 28 anos agiu em legítima defesa e jogou o revólver no lixo. Já a irmã declara que Sérgio nunca teve arma. Se ele tivesse arma, por que ela não deixou essa arma lá jogada? Por que ela deu fim? Por que ela jogou fora? Por que ela não pega essa arma e não entrega? Ainda não houve reconstituição e os laudos que vão mostrar exatamente o que houve na madrugada do crime também não ficaram prontos. Mas a família que viu o corpo afirma: o tiro na nuca não tem as características de um disparo feito no calor de uma briga de casal. A tia suspeita que Sérgio tenha sido morto enquanto dormia. Quando a gente viu que o tiro é na nuca e saiu na testa dele, então a gente já suspeitou ao ver o corpo que ele não foi uma briga. Andressa está à disposição da polícia em liberdade porque não tem antecedentes criminais, não houve flagrante e tem residência fixa. Um crime cruel motivado por ciúmes. Armando Fernandes Pita, acusado de matar a ex-mulher e a filha do casal de 8 meses em 2006, está sendo julgado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Em frente ao fórum em São Bernardo do Campo, antes do início do julgamento, parentes das vítimas pediam a condenação do réu. É o que a gente espera, né? Sempre justiça. Pegue pena máxima, né? O supervisor de manutenção, Armando Fernandes Pita, é acusado do assassinato da ex-mulher e da própria filha, de 8 meses, em novembro de 2006. Elas foram encontradas mortas na casa do irmão de Armando, onde ele morava. Osana Rodrigues, de 33 anos, foi estrangulada. E a filha Sofia, asfixiada com um travesseiro ou lençol. Quase um ano depois do crime, Armando Fernandes Pita foi preso na Argentina. Com documentos falsos, ele morava e trabalhava na cidade de Mar del Plata. Em 2010, foi extraditado para ser julgado aqui no Brasil. Para a família de Osana, Armando cometeu os assassinatos por ciúme. Ele não aceitava ter sido deixado pela companheira. Enquanto viviam juntos, Osana teria sido agredida muitas vezes. Ela vivia num cárcere privado. Durante todo o processo, Armando admitiu a morte da ex-mulher, mas negou ter assassinado a filha. O advogado de defesa diz que ele apenas reagiu ao ver a filha morta. Foi a Osana que matou a criança. Ela estava numa depressão muito grave. Para a promotoria, as investigações não deixaram dúvidas sobre o crime. Temos provas periciais, o laudo necroscópico, que demonstra a maneira como ele matou a esposa e a filha. A sentença desse julgamento deve ser anunciada ainda hoje. Em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, um trem arrastou um carro por quase 100 metros. O motorista de 76 anos disse não ter visto a locomotiva. Ele estava sozinho no carro e teve apenas ferimentos leves. 3 colombianos foram presos em flagrante roubando malas no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Eles trocavam as malas dos passageiros sem que eles percebessem. A polícia procura outros integrantes da quadrilha. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil realizou mais uma operação para recolher usuários de crack na Avenida Brasil. 10 pessoas foram apreendidas. O programa de internação involuntária na cidade completa uma semana hoje. Uma quadrilha é presa acusada de forjar acidentes de trânsito para fraudar as seguradoras. Os investigadores descobriram que, nas contas bancárias dos suspeitos, foi movimentado quase R$1 milhão. Uma novidade chama a atenção de quem passa no centro do Rio de Janeiro. Aliás, né, Celso? Uma ótima novidade. Ótima. É um mictório público inspirado em modelos europeus, mas o nome que ele ganhou é bem humorado, como os brasileiros, né, Ana? Ufa! Ele chegou e já despertou curiosidade. Um negócio tipo escudo, né? Um negócio para futebol, para urna, botar a urna aí, alguma coisa. Eu acho que é um banheiro, né? Público, né? A novidade surgiu para evitar cenas assim.
Em grandes eventos, como o Carnaval, a cidade fica com aquele cheiro desagradável. Na falta de banheiro químico, a prática vira rotina. O modelo é inspirado nos que já existem em países europeus e tem uma proteção metálica que impede a exposição. O primeiro no Brasil foi inaugurado no centro do Rio e o uso é gratuito. Melhor do que a rua, melhor do que banheiro público mesmo. O novo mictório já ganhou até nome, UFA. Unidade de Fornecimento de Alívio. Pelo menos por enquanto o mictório está em fase de testes. Mas tem um problema, não tem pia para lavar a mão. E aí, alguém se arrisca? E agora? Agora a gente vai embora. Pode seguir viagem tranquilo agora. Não precisa apertar minha mão não, tá? Não. Tem que trazer aquele lencinho descartável. Se o projeto piloto funcionar, vai se espalhar pela cidade. Mas atenção, só os homens vão ter esse benefício. Agora mulher, como é que vai fazer? Discriminação, né? E nós mulheres, vamos ficar como? Mulher não pode e todo mundo com a mão suja. Precisa melhorar um pouquinho ainda. A ideia é boa, mas precisa melhorar. Uma policial militar de Sergipe pode pegar até 1 ano de cadeia porque abandonou por alguns minutos seu local de trabalho. Um posto da PM, sabe pra quê, né? Por falar em banheiro, né, Celso? Porque ela decidiu caminhar até a própria casa, que fica a 2 quadras dali, para usar o banheiro. E alega que as condições de higiene no posto são péssimas. Policial Ediana Oliveira, cabo da PM de Sergipe, chegou à audiência na Justiça Militar com a filha no colo. Ela recebeu o apoio das colegas de farda. Eu sou mãe de família, o que eu passei, eu não quero que mulher nenhuma passe, o que eu passei, o constrangimento. A audiência foi a portas fechadas. O caso aconteceu em abril de 2011. Depois de 17 horas de trabalho neste posto da PM, a policial disse aos colegas que iria até a casa dela, que fica a 200 metros do local, para usar o banheiro. Segundo Ediana, o banheiro do posto estava em péssimas condições de higiene e era utilizado por outros 7 policiais militares homens. A atitude da policial foi reprovada pela Polícia Militar de Sergipe e ela responde por crime de abandono de posto. Se for condenada, a pena pode chegar a 1 ano de prisão. Quando a pena não ultrapassa 2 anos e o apenado tem bons antecedentes, ele tem o direito de ter a pena suspensa para o cumprimento de determinadas condições que são impostas pela própria Justiça. E eu quero que a justiça seja feita, só isso. E agora as notícias internacionais. Um balão de ar quente explodiu e despencou de uma altura de 300 metros na cidade turística de Luxor, no sul do Egito. 19 pessoas morreram. O balão caiu numa plantação de cana-de-açúcar. Os passageiros eram de 6 países, entre eles a França, a Inglaterra e o Japão. Por causa do acidente, o Ministério da Aviação Civil suspendeu os voos de balões no país. Ativistas impediram o reabastecimento de uma embarcação baleeira japonesa no Oceano Antártico. As imagens divulgadas hoje mostram o momento da colisão entre as embarcações. Ninguém ficou ferido. O alerta vermelho foi dado na Austrália. Um ciclone se aproxima da costa e os bombeiros pediram para que os moradores fiquem em casa. Na cidade de Port Hedland, os ventos chegaram a 120 km por hora. O Departamento de Emergência advertiu que poderá haver enchente depois que o ciclone atravessar a costa. O conclave que vai escolher o próximo líder da Igreja Católica pode começar já na semana que vem. Hoje o Vaticano informou que, depois da renúncia na quinta-feira, Bento XVI continuará a ser chamado de Sua Santidade e ganhará o título de Papa Emérito. Fechado no Vaticano, Bento XVI se preparou para a sua última audiência geral. O Papa também organizou os documentos que ficarão arquivados. O porta-voz do Vaticano informou que ele poderá levar para sua nova casa apenas as anotações pessoais. Mais detalhes de como será a vida do pontífice depois da renúncia foram revelados hoje. Bento XVI mudará o figurino, passará a vestir uma simples túnica branca. O sapato vermelho, sua marca registrada, dará lugar a um calçado artesanal de couro marrom que ele ganhou de fiéis mexicanos. Seguindo a tradição, o anel papal será destruído.
O porta-voz informou também que depois da renúncia, Bento XVI vai manter o título de Sua Santidade e será conhecido como Papa Emérito. Os cardeais com poder de voto no conclave que vai escolher o novo Papa receberão os convites nesta sexta-feira. E a reunião pode já começar na semana que vem. Hoje, o líder da Igreja Católica aqui na Inglaterra disse que a reforma da instituição deve dominar o debate durante o encontro. O cardeal afirmou que os religiosos terão que discutir os escândalos envolvendo a igreja, principalmente os relacionados a abusos sexuais cometidos por padres. Voltamos com as notícias do país. Gravações telefônicas mostram que a médica suspeita de matar pacientes num hospital de Curitiba mandava funcionários desligarem os aparelhos da UTI. Nossa equipe teve acesso ao inquérito que investiga a doutora Virgínia Helena Soares de Souza. O documento mostra que a prisão de todos os envolvidos foi baseada em denúncias anônimas e principalmente em gravações telefônicas. Um funcionário diz: "Tá tranquilo, o outro tá caindo no pronto atendimento ali. O Luiz Antônio e o Paulo foi." Virgínia responde, e o próximo a desligar é o Ivo, um outro paciente terminal. No inquérito também está relatado que em laudos de exames cadavéricos das vítimas foram encontrados remédios que causam o mau funcionamento dos pulmões, o que poderia ter levado alguns pacientes à morte. O advogado de defesa da médica comentou o assunto. Eu entendo que a pessoa, quando está na UTI, é uma morte mecânica, uma morte, digamos, funcional, digamos assim. Durante todo o dia, a movimentação foi intensa na delegacia responsável pela investigação do caso. Esta mulher diz que o pai dela foi dado como morto no sistema do hospital depois de receber alta da UTI, comandada pela médica Virgínia Soares de Souza. Ele constava em óbito, que ele estava morto. Aí minha tia falou, mas como que ele está morto se ele está vivo, está comendo, está andando, como que ele está morto? Aí ele falou, então a gente vai ter que ver o que aconteceu aqui no sistema. À tarde, delegados-chefes do Paraná deram uma entrevista coletiva rebatendo as críticas feitas pela diretoria do hospital sobre a investigação. Esta investigação vem sendo feita de forma cristalina, porque é o que o caso requer. Uma nova tempestade atingiu várias cidades da Baixada Santista. Ruas ficaram alagadas. Uma mulher morreu depois que a estrutura de um supermercado desabou e muitas famílias continuam desabrigadas. Jorge não tem mais nada dentro de casa, desde os móveis até os documentos e material escolar das filhas. Mas o pior foi perder as ferramentas de trabalho. Você fica, parado assim no tempo sem saber o que vai fazer? A situação se repete em outras casas. O pouco que essas pessoas tinham foi levado pela enchente. E mesmo em risco, alguns ainda resistem. Como é que nós vamos fazer? Para onde ir? Não tem mesmo. 400 toneladas de entulho já foram recolhidas das ruas. Empresários do Polo Industrial de Cubatão enviaram máquinas e homens para ajudar. Mas a operação limpeza ainda está longe de acabar. O mau cheiro é demais, não tem como ficar. Está inabitável. O que complica ainda mais é que a chuva na região não dá trégua. Hoje, esse rapaz conseguiu surfar no meio da rua. Na tempestade de ontem, os ventos chegaram a 70 km por hora. Parte da estrutura de um supermercado desabou. Uma mulher de 27 anos morreu. O número de desabrigados não para de crescer. Já são mais de 1.500. A maioria está provisoriamente neste ginásio de esportes. Esse aqui é um dos alojamentos. É uma sala de karatê onde estão abrigadas mulheres e crianças. Como vocês podem ver, falta espaço, são muitos colchões amontoados e a situação é precária. Olha só que a gente vê aqui uma goteira molhando tudo. Olha só, onde pinga aqui, ó, no meio do lençol. Mais aqui, ó, aqui também, outra goteira. Olha só a situação dessas pessoas. Como é que eu vou dormir numa condições dessa com meu filho, recém-nascido, com o colchão molhado? E ainda quem dorme aqui é 7 pessoas. A Prefeitura de Cubatão admite que tem dificuldade de abrigar tantas pessoas, até porque muitas delas perderam as casas
e não tem para onde ir. Nós estamos em conversações com o Ministério da Integração Nacional para que a União ceda um espaço para que a gente possa construir alojamentos e aí essas pessoas que estão aqui misturadas em lugares amplos terão a privacidade de ficar em espaços reservados para as famílias. O Corinthians não convenceu a Conmebol e o time vai continuar a jogar sem a participação da torcida nos estádios durante os jogos da Taça Libertadores. Para o Instituto Brasileiro de Peritos, o adolescente que confessou ter lançado o sinalizador que matou o boliviano Kevin Espada pode estar dizendo a verdade. Neste exame, nesta hipótese, vamos dizer, é mais provável que esta pessoa do meio seja similar àquela que confessou e menos similar àquela que está presa lá. O Corinthians tentou, mas não conseguiu reverter a punição imposta pela Conmebol e vai jogar com portões fechados amanhã contra o Milionários da Colômbia pela Libertadores. O clube, que já havia vendido 27 mil ingressos, vai devolver o dinheiro ou compensar o valor no programa de sócios. Aquele torcedor que tentar entrar com o ingresso na mão pode ainda mais prejudicar o time, causando uma confusão ali mesmo na entrada, porque o clube tem que cumprir a determinação da Conmebol. Para evitar novos problemas, o próprio Corinthians pede para que a torcida não se reúna nas imediações do estádio do Pacaembu durante o jogo. A polícia militar vai montar um esquema especial de segurança. O número seria o equivalente a um jogo normal, como se fosse fazer com os portões abertos. E o Corinthians pode não liberar a presença da imprensa de acordo com o comunicado do clube. Como o Corinthians quer, a partir de agora, fazer exatamente o que reza o regulamento, como isso é meio dúbio, o que nós fizemos? Comunicamos um ofício à Conmebol, ela que nos responda quem é que pode entrar no estádio. O atacante do Santos e da seleção brasileira, o jogador Neymar, chegou aos 21 anos com uma festa de arromba. A comemoração dos 21 anos do craque do Santos no domingo foi em grande estilo numa famosa casa noturna no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo. Durante a festa, Neymar subiu ao palco e mostrou que sabe dançar funk. E veja daqui a pouco, janeiro registra a menor taxa de desemprego para o mês dos últimos 11 anos. Na reportagem especial, o trabalho de homens que se arriscam para salvar vidas no Rio de Janeiro. A taxa de desemprego no Brasil em janeiro foi a menor dos últimos 11 anos, mas subiu em relação a dezembro, quando o país teve a menor taxa de desemprego da história. Todo ano é assim. Depois das festas de dezembro, vem a ressaca do mês de janeiro, quando o número de desempregados sobe no país, de 4,6% em dezembro para 5,4% em janeiro. Esse fenômeno tem explicação. É que muita gente que hoje está desempregada, em dezembro estava trabalhando em empregos temporários. Este ano, o comércio foi o setor que mais demitiu funcionários no mês de janeiro. Foram 96 mil pessoas. A construção civil vem em segundo lugar, dispensou 95 mil funcionários. Já a indústria empregou 55 mil pessoas. A maior taxa de desemprego foi registrada em São Paulo, a menor em Porto Alegre. Para o ministro do Trabalho, a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos para o mês de janeiro é resultado das medidas adotadas pelo governo. A redução drástica das taxas de juros, viabilizando o investimento produtivo, o enfrentamento da questão cambial, a redução de tarifas importantes, como é o caso da energia elétrica. Este economista concorda e dá a receita de como fazer para não deixar o desemprego voltar a crescer. O país agora, evidentemente, precisa de investimentos em máquinas, equipamentos, na infraestrutura econômica e incorporar tecnologia nova. O Ministério do Trabalho anunciou novas regras para a criação e registro de entidades sindicais. A portaria, que entra em vigor dentro de 30 dias, torna mais rigorosa a concessão de novos registros ou a divisão de sindicatos da mesma categoria. Vai fazer frio em pleno verão nesta madrugada em algumas regiões do sul do Brasil.
No Sudeste, Centro-Oeste e Norte, alerta para temporais. As imagens de satélite mostram que uma frente fria já está no estado paulista, a caminho do Rio de Janeiro. Amanhã o sistema deixa o dia chuvoso no leste de São Paulo e no sul do Rio. Chove forte com raios no Espírito Santo, Minas Gerais, Centro-Oeste e do Acre até o Amapá. Nas áreas amarelas, o ar seco deixa o dia ensolarado. No sul, uma massa de ar frio deixa a madrugada gelada nas serras gaúcha e catarinense. Destaque para São Joaquim, que começa o dia com apenas 8 graus. Em Porto Alegre também faz frio ao amanhecer, a mínima é de 14, máxima de 26. Em São Paulo, dia chuvoso e máxima de 24. 2 problemas que parecem sem solução na maior cidade do país também já foram desafios em Nova York. Exatamente. 1, as áreas degradadas do centro de São Paulo. E 2, a epidemia do crack, que faz vítimas de todas as idades. Não há resposta fácil, mas nossos repórteres mostram que existem saídas. Vidas enfileiradas pelo chão. Cachimbos que vão à boca dezenas de vezes por dia. Alguns desses dependentes não comeram nada nas últimas 10 horas, mas já usaram pelo menos 5 pedras de crack cada um. Becos, praças e viadutos como esse. A epidemia do crack invadiu o centro das grandes cidades brasileiras e de 2 anos para cá o Brasil se tornou o líder mundial no consumo dessa droga, superando inclusive os Estados Unidos. Na minha opinião, a Cracolândia ela é o maior problema social do Brasil desde a escravidão. Voltar ao bairro onde morou na juventude não foi fácil para Ann Kelly. Aqui, ela cresceu e seguiu o caminho que tantos outros jovens tomaram nos anos 80. Comecei cedo, com 13 anos, cheirava heroína, conta Ann. Aos 16, já com um filho, ela experimentou uma nova droga oferecida por conhecidos em uma festa. Pronto, encontrei meu grande amor. A droga tomou conta da minha vida. Era crack e Ann se viciou imediatamente. Ela disse que essa parte da cidade, a Alphabet City, era infestada pela droga, assim como o Bryant Park, no centro. No auge da epidemia, os principais distribuidores chegaram a vender 10 mil frascos de crack por dia em Nova York. Em São Paulo, a última tentativa de repressão foi um tiro que saiu pela culatra. Ela se tornou apenas uma operação policial. E como uma operação policial, ela realmente não tinha como dar certo. Porque a situação do crack ela é muito mais uma situação relacionada à questão da saúde e da assistência social do que de polícia. Depois vieram novas políticas, como a de internar o dependente de crack mesmo contra a vontade dele. Mas pelas ruas, essa ainda é uma doença em expansão. O irmão mais velho de Ann era viciado em heroína. Injetando a droga com uma agulha contaminada, ele contraiu o vírus da AIDS. Com dificuldade, Ann conta. Quando ele estava morrendo, implorou para eu parar com o crack. E eu parei. Foi um milagre. Assim como Ann, Nova York também estava em crise, mergulhada no consumo do crack vendido nas ruas a céu aberto. A polícia não sabia o que fazer. Eles prendiam alguns, mas era muita gente, diz Ann. As gerações seguintes se assustaram com o que viram. Jovens bonitos e saudáveis destruídos em poucos meses. A política repressiva começou quando o consumo estava caindo. O governo aumentou o policiamento e o número de prisões. A tolerância zero também foi usada contra os pequenos usuários. Na mesma medida, se multiplicaram os programas de educação e tratamento. Nova York montou tribunais de pequenas causas e penas alternativas, oferecendo aos viciados serviço comunitário no lugar da prisão. Ann encontrou tratamento na Daytop, uma agência especializada em ajudar drogados. Hoje é diretora do Programa Federal de Tratamento da agência, enquanto Nova York agora serve de exemplo para grandes metrópoles interessadas em combater as drogas e a violência associada com a venda e o consumo.
É importante que a gente fortaleça a Polícia Civil para que ela faça o trabalho de inteligência e consiga desbaratar as quadrilhas de tráfico por dentro e não no momento que ela está traficando. Além disso, é muito importante que o usuário, no momento em que ele realmente percebe que aquilo é muito danoso para a sua vida, que tenha equipes ali que já conheçam e que possam tirá-lo dali e levá-lo para um centro de tratamento. É assim que é feito em outros lugares do mundo. A gente tem que reconstruir a vida dessas pessoas. São Paulo, 2013. Dezenas de prédios abandonados pela cidade. Imóveis que são um convite ao vandalismo. Cenário perfeito para delitos como roubos, furtos e depredação. Dava medo andar de metrô em Nova York no começo dos anos 80. Os vagões, todos pichados por dentro e por fora, exacerbavam a sensação de insegurança. A impressão era de que ninguém tomava conta. A região central de São Paulo tem um desafio. O que fazer com dezenas de prédios como este aqui, por exemplo, depredados, fechados, esquecidos pelo poder público. Locais assim funcionam como um imã para atrair criminalidade. Por estarem abandonados, acabam servindo de abrigo para usuários de drogas e esconderijo para marginais. Só aqui, estima-se que existam pelo menos 200 imóveis abandonados. Para os especialistas, esses prédios poderiam ser transformados em moradia e abrigar, no mínimo, 10 mil famílias. A melhoria do espaço urbano, ela está diretamente ligada à questão da segurança pública. Ruas bem pavimentadas, calçadas sem buraco, praças, boa iluminação pública, quer dizer, tudo em ordem. Então, quando você tem um espaço em ordem, a criminalidade diminui porque as pessoas se sentem donas e responsáveis por esse espaço. Em 84, Nova York decidiu dar um basta na sujeira. A limpeza no fim dos anos 80 foi apenas o começo. Nos 90, o destacamento de polícia encarregado dos sistemas de transporte investiu na prevenção e no combate ao crime. Colocou mais policiais à paisana nas estações e carros do metrô. E assim transformou o subsolo de Nova York em uma área mais segura do que as ruas da cidade. Foram mais de 60 pontos de modificações dentro da arquitetura e do desenho para aumentar, por exemplo, a visibilidade das lojas, para que as pessoas circulassem de forma tranquila. Em 1990, a cidade tirou de circulação o último carro ainda grafitado e renovou a frota de transporte público. Um exemplo de reurbanização que deu certo em São Paulo é a Praça Roosevelt, no centro da cidade. Um local antes perigoso e frequentado por marginais, depois de reformado, virou um espaço bonito e seguro para a população. Júlio e Angelina são testemunhas. Ele passou a adolescência nesta área e sabe bem como era antes da revitalização. Era muita criminalidade, era ponto de droga, tem relatos de assassinatos frequentes. Há 2 anos, o arquiteto voltou a morar de frente para a praça com a mulher. E a sensação agora é outra. Eu dou aula em casa, os alunos podem vir. A praça virou um ponto de encontro também. Nos Estados Unidos, a doutora em criminologia acredita que a participação da comunidade é fundamental na recuperação dos espaços urbanos. E foi o que Nova York fez. Ouviu sugestões, instalou centros de esportes onde a comunidade pediu. Criou programas para incentivar os estudos e tirar os jovens das ruas. A gente não pode pensar que o problema de crime é um problema da polícia. É um problema da cidade. A cidade, os administradores públicos, eles têm que olhar para a cidade e dizer, não, nós não queremos uma cidade onde a gente tem uma cracolândia, onde a gente tem pichações. Nós temos que perder essa mania de cada gestão faz seu projeto de 4 anos. A cidade não se constrói em 4 anos, nem em 8, nem em 12. Esses planos têm que ser reconhecidos pela população, adotados por ela e transpassar as gestões políticas.
Veja daqui a pouco. Heróis em ação. Nossos repórteres acompanham o trabalho de resgate do batalhão de salvamento mais antigo do Brasil. A menos de uma semana do julgamento do goleiro Bruno em Minas Gerais, o advogado de defesa divulgou documentos que apontam outro suspeito de envolvimento no assassinato de Elisa Samúdio. O inquérito policial foi feito em sigilo a pedido do Ministério Público. O inquérito já tem mais de 5 volumes. Um dos alvos é o policial civil aposentado José Laureano, também conhecido por Zezé. Ele já tinha sido investigado junto com os outros suspeitos, mas não foi indiciado. No inquérito consta o registro de ligações telefônicas e movimentações bancárias do policial civil, além de José Aparecido dos Santos, o Bola, o goleiro Bruno e Luiz Henrique Romão, o Macarrão. Os registros mostram que na época do crime, Bruno movimentava muito dinheiro, valores acima do salário que recebia. Mas as novidades não param por aí. Nas investigações, mais um policial civil aparece como suspeito de envolvimento na morte de Elisa Samúdio. É Gilson Costa, que trabalha no grupo de elite da Polícia Civil Mineira e que recebeu treinamento de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. O promotor responsável pelo caso não quis gravar entrevista, mas disse que pode processar o advogado do goleiro Bruno pelo vazamento do inquérito. O inquérito ainda não foi anexado ao processo do caso Elisa Samúdio. O advogado do goleiro Bruno criticou a investigação sigilosa poucos dias antes do julgamento e, por isso, divulgou o documento até então sigiloso. Eu pedi à juíza para juntar uma cópia dessa investigação sigilosa no processo. Por quê? Quem tem que decidir esse julgamento são os jurados. E eles têm que ter conhecimento da totalidade dos fatos. Carros brasileiros que estavam na Bolívia ilegalmente serão devolvidos aos seus donos. A cerimônia de devolução acontecerá amanhã em Puerto Quijarro, na fronteira do Brasil com a Bolívia. Serão 497 veículos que foram roubados aqui no Brasil. Quando surge uma emergência, eles são os primeiros a chegar. Dia ou noite, não importa a hora, eles estão sempre em estado de alerta. Na reportagem de hoje da série Homens em Ação, Hernani Alves acompanha o trabalho do batalhão de salvamento mais antigo do Brasil. Ambulância, viatura avançada 269. Detalhe: atropelamento. Local: Avenida Presidente Vargas, pista lateral sentido Candelária, próxima à estação Cidade Nova. A gente está acompanhando a ambulância, os profissionais avançam rapidamente em direção ao ponto onde a vítima aguarda por socorro. A equipe de salvamento tem pressa. A ambulância está atravessando aqui, ó, por cima da calçada para ganhar tempo. Enquanto isso, 2 bombeiros vão na frente. É tudo muito rápido, já que o objetivo é salvar vidas. Olha só, o rapaz está aqui, ó. É um senhor. Olha aí, tá ferido no braço, sentado no meio-fio. Parece um pouco atordoado. Pode ter levado uma pancada na cabeça. Enquanto esses 2 bombeiros vão fazendo a avaliação, a ambulância vai encostando. O oficial já segura a cabeça dele para imobilizar. Olha aí, tá amparando o pescoço. Em apenas 5 minutos, o homem atropelado é colocado na ambulância. Feito curativo só para impedir sangramento, tá? Mas o procedimento final é feito no hospital, que é só conter hemorragia, conter sangramento, para que no hospital possa ser feito o procedimento final. Rosalvo Conrado Rocha, de 65 anos, foi atropelado praticamente embaixo de uma passarela de pedestres. Poxa vida, o cara tinha uma passarela, se ele pudesse atravessar aqui, teria um sinal, teria alguma sinalização permitindo isso. Um susto, né? Bastante grande. Graças a Deus não aconteceu nada de mais sério com ele, apenas algumas escoriações e que Deus proteja ele, que fique tudo bem para todos nós. Desafiar o perigo é comum neste local. Até um homem de muletas arrisca a vida para atravessar a rua. O ritmo de trabalho é intenso. Quando alguém está em perigo, eles são os primeiros a serem chamados. O Corpo
Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro realiza, em média, 100 atendimentos por dia somente na capital. A maioria das chamadas é para acidentes de trânsito, mas as equipes estão sempre prontas para agir diante de qualquer situação que represente risco à vida. Madrugada de sábado, são 2 da manhã. O clima é tenso neste prédio do bairro do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Todos falam ao mesmo tempo. Estava passando minha festa de aniversário e, de repente, o elevador parou. Aí, automaticamente, eu liguei para o Bombeiros, que é a companhia que a gente pode confiar, né, para esse tipo de situação. O bombeiro tenta tranquilizar o grupo que está há meia hora parado entre 2 andares do prédio. Aqui é do Corpo de Bombeiros, fica tranquilo aí, tá bom? Bem, o tenente já conversou com as pessoas que estão presas no elevador e agora o restante da equipe inicia o trabalho de retirada desses jovens que participavam de uma festa e acabaram ficando retidos ali dentro do elevador. É preciso agir rápido. Um dos jovens sofre de claustrofobia. Tem que acessar a casa de máquinas para poder desligar, para poder trabalhar com tranquilidade, que pode, durante o processo de abertura da porta, a cabine pode andar e pode até ocasionar um acidente. Para que as pessoas não fiquem mais tempo esperando, eles vão abrir a porta dessa maneira aí, ó. O motor é desligado. Tem um sistema aqui que a gente libera o freio devagar e aí a cabine vai se alinhar. Quando se alinhar, a porta vai ser aberta lá por baixo. Pelo primeiro andar? Pelo primeiro andar. Então vamos lá acompanhar a descida. Como a porta não está abrindo, aparentemente o elevador apresenta um defeito nesse sistema, os bombeiros optaram por forçar um pouco a porta para retirarem dessa maneira as pessoas. Agora sim a porta abriu, hein? Olha só, deste ângulo já dá para perceber as pessoas dentro do elevador. Os bombeiros fizeram a pergunta e os jovens disseram que são 6 que estão ali. A espera gera ansiedade e nervosismo. Os 6 jovens estavam confinados no espaço de apenas 2 metros quadrados. Agora sim a porta está sendo aberta e as pessoas vão retirando. Deixa o cara passar, deixa o cara passar. As pessoas que deixaram o elevador estão aqui do lado de fora do prédio porque foram minutos aí de angústia. O bombeiro se aproxima para saber se o jovem precisa de atendimento médico. Desta vez, foi só um susto. Então, tenente, o que aconteceu ali? Provavelmente foi o excesso de capacidade, né? Tinham 6 vítimas dentro do elevador, mas 6 vítimas pesadas, então provavelmente sobrepassou ali a capacidade máxima do elevador, fez com que fosse um pouco mais trabalhoso esse tipo de salvamento. Deixa ele passar. Uma equipe de resgate deixa o quartel agora, no meio da madrugada, para atender um atropelamento na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Uma jovem de 19 anos corre perigo. O impacto, ao que tudo indica, foi violento. Olha como um dos sapatos da jovem ficou ali, ó, no meio da pista. A moto está bem danificada. Ela foi atingida por aquele carro de passeio. Uma faixa da rua é interditada pelos agentes de trânsito. Agora sim, a jovem vai entrando na ambulância depois do primeiro atendimento, ainda na Via Expressa. Jardim América, subúrbio do Rio. Estamos a caminho de mais um flagrante. A gente acompanha agora uma equipe do Corpo de Bombeiros que avança pela Avenida Brasil, principal via expressa do Rio de Janeiro. Os profissionais enfrentam um pouco de dificuldade para avançar com o veículo de resgate devido ao engarrafamento. 2 mulheres numa moto foram atingidas por um carro. Olha só. Tem gente ali, ó. Tem gente ferida ali na pista do meio. A viatura chegou agora, mas uma outra ambulância conseguiu chegar primeiro e vai realizando o atendimento a pelo menos 2 pessoas que estão ali no chão. Deixa eu perguntar para essa vítima, que parece estar em situação mais tranquila. Oi, vocês duas estavam na moto? Caíram na moto? Como é que foi? Aquele carro ali fechou a gente caiu. Foi atingido por um carro, então. Tá levantando agora com dificuldade.
afirma que foi atingida por um carro. As duas estavam na moto. Estão estáveis, só contusão de ombro mesmo, é mais o trauma muscular, mas aí tem que ir para o hospital para fazer todo o procedimento, protocolo, para avaliar se não há nada mais sério. Olha aqui como é importante, as duas estavam de capacete, provavelmente isso diminuiu o ferimento na vítima, que vai sendo colocada agora na maca, um trabalho muito rápido dos homens do Corpo de Bombeiros na Avenida Brasil. Olha aí, ela vai ser colocada agora na ambulância e levada em seguida para o hospital mais próximo. É difícil te falar na hora como é que foi. Eu só sei que eu tava na minha mão, do nada eu só escutei uma buzinada e caíram. Quando caíram exatamente, já parei o carro, já, entendeu? Comecei a acenar pro pessoal não passar por cima delas, que elas ficaram no meio da pista. Foi você que ligou para os bombeiros? Sim, foi eu que liguei. Veio rápido? Eu liguei, um monte de gente ligou na hora. Vieram rápido? Vieram rápido, bem rápido. Rápido e eficiente. No meio da ocorrência, um imprevisto. Olha só, essa senhora estava passando mal dentro de um ônibus. O coletivo trafegava pela Avenida Brasil, ela viu a ambulância e parou em busca de atendimento. Portanto, a todo instante, surgem novas situações. É necessário perícia para conduzir a ambulância numa situação de emergência. A gente tem que subir calçada, tem que desviar de carros bem próximos, passar fino. E o mais difícil é o engarrafamento? O mais difícil é o engarrafamento. Você viu a dificuldade, a gente com uma ambulância pequena, você imagina um carro de combate a incêndio, uma plataforma, né, que tem mais de 5 metros de comprimento, é muito difícil. Olha só, as vítimas vão sendo retiradas da ambulância e já vão dar entrada na emergência do hospital. A missão tá cumprida então, né? Essa vez sim, falta o resto que vem pelo dia. Você trabalha? Sempre, mas vale a pena. A equipe vai continuar de prontidão, em qualquer dia, a qualquer hora, numa cidade como o Rio de Janeiro, com mais de 6 milhões de habitantes. Os bombeiros estão sempre prontos para agir. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição você encontra agora no portal R7. E outras informações no Fala Brasil às 8h40 da manhã. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.